Oi gente, meu nome é Maria Eduarda Lamonieri e esse é o quadro no meu canal onde eu falo de livros. E hoje eu vou falar deste livro aqui, De Frente com Serial Killer, que apesar de não ser um livro-reportagem, é um livro de história real e é o que eu quero começar a trazer mais aqui, que é livros de histórias reais. Eu não sou acostumada a ler esse tipo de conteúdo, mas eu assisto muito esse tipo de conteúdo, que são casos criminais. Ele é um livro escrito por 2 ex-agentes do FBI, onde eles falam de assassinos, como funciona a mente de assassinos. E apesar de chamar De Frente com Serial Killer, nem todos eles são serial killers. Bom, o livro é dividido em 4 partes, contando cada parte uma história diferente. Ele tem 26 capítulos e fala sobre a história de assassinos. Um ponto interessante também do livro é porque ele fica comparando casos de outros serial killers, porque a gente também tem o costume de colocar serial killers em caixinhas. Por exemplo, esse aqui mata pessoas que parecem com a mãe, mulheres que parecem com a mãe, esse aqui só mata idosos, esse só mata crianças, esse só mata, enfim, várias pessoas. Então ele faz isso de ficar comparando os casos, que eu acho muito interessante. Ele foi um livro muito difícil pra mim começar a ler, por tratar de assassinatos de crianças, os primeiros capítulos. Então eu fiquei com muito receio, assim. São casos que mexem muito comigo, mas é um livro muito interessante para saber como funciona a cabeça de um assassino, principalmente de um assassino em série. Os autores desse livro, eles inspiraram a série Mindy Hunter, inclusive falam novos casos de Mindy Hunter, que é uma série do Netflix. Como eu disse, o livro é dividido em partes diferentes e a primeira é o caso de Joseph McGowan. Ele era um professor de química de uma escola que morava com a avó e com a mãe. Ele tinha uma noiva, tinha acabado de terminar o noivado dele, porque a mãe não aceitava a noiva dele. Era uma mãe que impunha muito, que ele tinha muitos conflitos com ela. Ele não tinha muitos amigos professores no colégio. E ele matou uma criança de 7 anos que foi até a casa dele vender biscoitos porque fazia parte das escoteiras. Ela foi até a casa dele vender os biscoitos. Ele fez ela entrar falando que ia trocar o dinheiro porque ele não tinha o troco. Quando ela entrou, ele estuprou e bateu a cabeça delas várias vezes no chão até a morte e sufocou ela, enforcou e escondeu o corpo. E depois ainda ajudou nas buscas, porque era uma vizinha dele, assim, umas 3 casas de distância. Inclusive, a mãe dele culpou a mãe da criança por deixar a criança ir na casa dele. Tipo, se sua filha não tivesse ido lá em casa, meu filho não estaria preso, ele não seria um assassino. Isso é muito comum em casos de assassinatos, né? Quando a pessoa é próxima ali e começa a fazer um mutirão pra encontrar a criança que tá desaparecida. Geralmente, as pessoas que matam sempre estão próximas ali, até pra saber sobre a investigação. O segundo caso é de Joseph Conrad. Ele matou 2 meninas em um tempo de 13 anos de diferença. A primeira, depois de 13 anos, matou a segunda, mas ele falou que no meio do caminho ele deixou vítimas, dando a entender que ele provavelmente estuprou, molestou e fez alguma coisa com outras mulheres no meio do caminho. As 2 crianças eram de pessoas conhecidas, que ele era amigo dos pais, então ele foi muito fácil ele pegar a criança na escola, ela entrar no carro dele, não teve uma luta corporal, já era uma questão de confiança que a criança tinha nele, inclusive chamava ele de tio Joseph, enfim. Foi isso que ele fala que ajudou ele, né, porque ele já conhecia as vítimas, então era mais fácil, porque não tinha essa luta corporal, não tinha... A pessoa não queria... Ele não precisava induzir a pessoa a fazer nada. A pessoa entrava no carro, ia com ele até onde ele quisesse que fosse, só lutava na hora, né, que a criança percebe que ela tava sendo estuprada, que ela tava, que ela ia morrer. O terceiro caso é do Donald Harvey, conhecido como Anjo da Morte. Ele era um jovem que a avó dele foi internada, passando mal, e ele ficou cuidando da avó dele, e aí ele conheceu todo mundo do hospital, foi oferecido um emprego pra ele, e ele acabava, um emprego em questão de limpeza, trocar forro de cama, travesseiro de quarto e tudo mais dentro do hospital, e com isso, passar do tempo, a confiança vai aumentando na pessoa, e aí ele colocava um soro, ele entregava uma comida e assim ele envenenou mais de 200 pessoas em hospitais diferentes, óbvio. Ele envenenou mais de 200 pessoas, ele matava, quando a pessoa tinha questão pulmonar, ele colocava só um travesseiro na cara da pessoa. E
ele fazia isso no ambiente de trabalho e ninguém nunca percebia. Isso é uma muito característica também de serial killers, né? Só mata em ambiente de trabalho, só mata, tipo, em um certo bairro, ou em certo local, faculdade, e enfim. Só que ele, quando ele percebeu que ninguém nunca pegaria, ninguém nunca desconfiaria dele, ele começou a matar pessoas próximas. Em questão, ele envenenou o sogro e a sogra, inclusive um dos dois morreu. Ele envenenou uma vizinha e acabou matando ela. Tentou envenenar a outra e acabou gerando uma infecção em toda a família dela. Por serem pessoas que já estavam hospitalizadas, já estavam em estado vegetativo, em coma, ou já estavam muito debilitados, ele se sentia no direito de sacrificar aquela pessoa. Ele falou que fez isso por misericórdia, por isso que ele chamava denominadamente de anjo da morte. E o quarto e último caso é do Todd Kohlhepp, não sei se fala assim. Ele não se sentia um serial killer porque ele matou em uma questão específica, depois de muitos anos matou outra. Isso é muito comum entre esses casos, né, deles não se sentirem um assassino em série, porque tem uma distância entre um caso e outro. Ele matou funcionários de uma loja de bike, depois um casal, depois o cara de outro casal que também estavam tentando assaltar ele, aí ele manteve a mulher em cativeiro. E apesar daqui ele ser um assassino, ele com 15 anos ter estuprado uma menina de 14, ter ficado preso 15 anos, ter reconstruído a vida dele e matava. Às vezes, ele não matava com sofrimento, que muito serial killer faz. Ele dá um tiro e pronto, acabou. Ele não via a morte como algo prazeroso pra ele. Eram circunstâncias das coisas. Eles tentaram me assaltar, eu matei. E apesar daqui ele ser um assassino, aqui ele era uma pessoa que ajudava a mãe, que cuidava da filha da namorada, que era um ótimo namorado, que juntou, tinha muito dinheiro e todo o dinheiro ele sustentava essa família aqui. O que é muito característico também em serial killer, de ter uma vida aqui e aqui ser uma pessoa totalmente diferente. Então, como eu disse, esse não é um livro que eu costumo ler, mas é um livro muito interessante para você saber como funciona a mente de um criminoso, como funciona a mente de um assassino. O livro sempre começa com, todas as partes começam com o crime, os assassinatos, depois com a história do criminoso e depois com o fim que tudo aquilo ele teve. Se ele morreu, se ele foi condenado à morte. No primeiro caso, né, a mãe lutou tanto, criou uma lei com o nome da filha dela, tem várias coisas em questão em prol da criança, né, conseguiu que estupradores e assassinos de crianças com menores de 12 ou 13 anos não pudessem pedir para sair depois de um tempo, né, não fossem libertados, eles ficariam presos para sempre. Então, esse é um livro muito bom, ele é um livro que você reflete muito, que você presta muita atenção, né, nem sempre quem tá na sua casa é seu amigo, nem sempre a pessoa que sua filha tem costume de estar é a pessoa que você deve confiar. Então, eles te dão muitos sinais de como que acontece, coisas que a gente não percebe no dia a dia, e ele é um livro muito interessante, por isso que eu decidi trazer ele aqui para incentivar vocês a lerem.